Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, lição 2, e o texto que eu quero compartilhar está em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 18 em diante. Amém? Vamos lá então, já abriu? Marcos 12, capítulo 12, versículo 18 em diante. Marcos 12, 18 em diante. Já achou então? Glória a Deus por isso. Muito bem, passamos a ler então. Diz assim: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Então aqui ele relata que todos os 7 casaram com ela. Aleluia! E aí vem então a pergunta importante. Versículo 23, leia aí. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. É a pergunta aqui. É uma pergunta maliciosa, né? Mas, meu Deus, a verdade tem sempre a resposta, porque é a verdade. Muito bem. Respondeu-lhe Jesus, versículo 24: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? É uma pergunta. Amém, amados? Muito bem. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão e nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. E aqui está então, em que corpo vem. Aleluia! Nós temos 2 respostas aqui. Primeira resposta que muitas pessoas têm no coração e ficam se perguntando: vai haver casamento no céu? Vai haver família que nem aqui na terra? É claro que não. Esse é o plano de Deus para a eternidade. No céu, Jesus declara o que então aqui? Que lá nem se casarão, nem se darão em casamento. Aleluia! Não vai haver casamento. Porém, lá eles serão como os anjos do céu. Aleluia! Glória a Deus! Então você vai ver, amado, que o que seremos no céu? Nós seremos uma grande família. A palavra é muito clara. Quando nós reatamos com Deus, restauramos a comunhão com Deus, nós nos tornamos, de fato, efetivamente, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Aleluia! Então, todos nós seremos irmãos. E não há porquê, porque o casamento foi para a multiplicação. Aleluia! Lá já vai haver um número certo de pessoas. Glória a Deus! Você pode pensar em algumas coisas que você, entre aspas, vai perder aqui. Mas entenda uma coisa: tudo lá é infinitamente melhor do que você possa pensar ou imaginar ou sentir. Aleluia! Então, todos seremos irmãos em Cristo e viveremos eternamente com Deus. Aleluia! Essa é a primeira resposta. Segunda resposta: como é que será o nosso corpo? Aqui ele dá a primeira dica, porque a segunda vai se completar. Primeiro, como é que nós seremos lá? Ele diz: vocês serão como são os anjos.
Quem são os anjos? São seres espirituais. Aleluia! Seres espirituais. Então está em linha com aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Aleluia! Sobre como será o nosso corpo. O primeiro é natural, essa vida aqui limitada. O segundo é puramente espiritual. Não há um meio termo. Aleluia! Porque nós habitaremos num corpo eterno, que não adoece. Amém? Que viverá para sempre. Então, seremos seres celestiais, espirituais. Amém? Quem é que diz glória a Deus aí? Você diz glória a Deus aí? Essa é o futuro daquele que ama a Deus acima de todas as coisas e que paga o preço para essa preparação até a vinda do Senhor. E precisamos estar sempre preparados a cada dia, porque virá como o ladrão da noite. Glória a Deus! Então são duas respostas, eu quero ir então na terceira. Versículo 25. Isso aqui é muito importante, porque fala sobre a ressurreição, é claro. Como será a ressurreição? De novo então, olha o versículo aqui. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Repetindo, anterior. Entramos agora, 26. Então aqui ele aborda um outro assunto que não foi perguntado. Fizeram uma pergunta e Cristo veio com 3. 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aleluia! Ou laborais em grande erro. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aleluia! Porque para Deus todos estão vivos. Aleluia! O que nos revela isso, amado? O que Cristo está nos querendo passar? É algo tremendo e maravilhoso. Aleluias! Oh, glória a Deus! Que o nosso corpo, quando a Bíblia fala que dorme, é o corpo matéria, é o corpo natural, não o espiritual. Porque o espiritual, ele é eterno e ele é consciente. E eu quero passar essa palavra, juntar ela com o livro de Eclesiastes, de Salomão, que diz, aleluias, que o corpo volta ao pó que foi gerado, mas o seu espírito volta para Deus, e Cristo está em linha com isso quando responde sobre isso. Glória a Deus! Como é maravilhosa a palavra de Deus! Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos. Por quê? Porque essas pessoas, Jacó, Abraão, já tinham morrido já. Há morrido corporalmente, não espiritualmente. Eles estão com Deus. Sempre estiveram com Deus. E vão viver eternamente com Deus. E virão nas nuvens. Porque eles vêm, é assim? Eles vêm, glória a Deus, com um novo corpo, um corpo glorioso, que é um corpo espiritual. Aleluia! Então, o Espírito é eterno, e é por isso que quando uma pessoa morre, um dos lugares ele vai ter que estar. Ou vai estar com o Senhor do céu, na eternidade, no paraíso eterno, ou vai estar no inferno, e depois lançado no lago do fogo. O inferno, Satanás, seus demônios, mentirosos, tudo aquilo que não presta será lançado então no lago do fogo. Aleluia! Agora,
O que eu posso dizer? Eu creio que você deve estar se perguntando. Essa foi a pergunta. E quando eu morrer então, pastor, o que vai acontecer? Você fecha os teus olhos nessa vida e abre na eternidade. Não existe um esperar. Amém, amado? Não para o cristão. Se você morre em Cristo, você não entra em julgamento. Você morre salvo e vai para Deus, até a vinda de Jesus. E você virá com Ele, num corpo espiritual perfeito e glorioso. Ele vem, mais uma vez, o que Paulo diz, Ele vem. Glória a Deus. Agora veja bem, a ressurreição do cristão, a Bíblia fala sobre ela. Mas a dos mortos, dos pecadores, dos condenados. O que ela fala que irá para o inferno. E lá vai haver ranger de dentes, sofrimento eterno, separação eterna de Deus. Isso fala. Com relação ao rico e o mendigo, a gente mostra que o mendigo, que era muito rico, não é por causa disso, que ele foi condenado, que ele era ruim mesmo, e o mendigo que passou a vida pobre, sem bens, vivendo uma vida ali simples, na base do esforço, do trabalho, quem sabe, não sei. Mas mendigo tem a ver com isso. Mas o mendigo, quando morre, diz a Bíblia, você pode ler lá, acho que livro de Lucas, o rico e o pobre e o mendigo, diz ali então que um anjo de Deus veio buscar o mendigo. Aleluia! O mendigo é aquele que não tem nada a ver com o mundo, e as suas riquezas não estão no mundo, mas estão no céu. É aquele que junta tesouros no céu e não aqui na terra. É uma parábola. Você entendeu isso? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Então aqui está a resposta, amado. Aquele que morre está com Deus, está na glória. E quantas pessoas já tiveram experiências? E o próprio Paulo teve experiência. Ele foi até o paraíso, mas ele teve que voltar de novo para cumprir a sua missão. E Paulo fala sobre esse lugar maravilhoso, onde lá já estão os santos de Deus, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Há uma passagem bíblica em Apocalipse que diz, eles então dizem para Deus, até quando, Senhor, não haverá justiça? E Deus disse, acalma só um pouco mais, porque ela já virá. Amém? Então existe pincelada, existe, textos que vai nos dando essas dicas. Amém? Vamos seguir então em nome de Jesus e prepara-te para a terceira parte desse discipulado, desse aprendizado, dessa escola bíblica através do Face. Deus te abençoe. Amém? Vamos então para a terceira parte, eu estou contando com você. Siga lendo essas passagens que eu estou colocando e seja mais ainda edificado. Em nome de Jesus, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas, trazendo revelação da palavra ao teu coração. Ser forte.